E aí galera, mais uma aula do mês zero comigo. Hoje a gente vai falar de números negativos. A gente vai começar pensando em números negativos de um jeito um pouco diferente. Eu sei que vocês já devem ter uma ideia de números negativos na cabeça. A gente vai pensar um pouquinho mais sobre eles e depois a gente vai lembrar das continhas, beleza? De novo, vou falar isso no início de todo o vídeo do mês zero. Vocês podem estar assistindo isso pensando, eu acho que eu já sei, mas vale a pena dar uma revisada. E para quem não sabe também não tem vergonha de não saber. A gente precisa mesmo fixar isso para no resto das aulas de matemática a gente não ter problema, porque matemática é uma pirâmide, assim, tu constrói a base, depois tu constrói uma coisa em cima e tu vai chegando nos assuntos mais complicados. Então sem a base não dá para construir em cima, né? Então vamos fixar isso aqui bem. Então hoje a aula vai ser, a gente vai pensar bastante sobre, a gente vai com calma e a gente vai fazer umas continhas básicas, só para ter essa ideia bem fixa na cabeça, beleza? Tá, então a gente vai falar hoje a gente vai começar hoje falando da reta numérica, que é uma construção bem útil, ela vai servir lá para gráficos de funções também, e sempre vale a pena ter ela em mente assim enquanto a gente estuda novas classes de números, tipo a gente estudou frações, a gente estudou números decimais, sempre vale a pena ter a reta numérica em mente. Então vamos pensar assim, ó. O Danilo lá, o cara que eu vou usar de exemplo no mês zero, porque eu gostei dele, ele pensou assim, ó, tá, então essa distanciazinha aqui é uma unidade, beleza? Então pode ser que aqui onde ele tá é o início da terra dele, sei lá. Aqui tem uma cerquinha lá que marca o início da propriedade dele, da fazenda dele. E quando ele dá um passo para cá, isso é uma unidade. Quando ele dá dois passos, então, quando ele dá um passo, então ele para no 1, quando ele dá dois passos, ele para no 2 e assim vai. Beleza, agora ele tem um jeito bom de falar do posicionamento dele dentro dessa fazenda. Então vamos dizer que aqui tem uma arvorizona, sei lá, e essa arvorizona é o ponto zero da fazenda. As minhas árvores sempre parecem mãos, então me perdoem. Beleza? E aqui ele pode dizer, por exemplo, que aqui no 7 tem uma cerca, sei lá. Vou tentar dizer uma cerca. Isso aqui era pra ser uma cerca. Aqui no 10 é onde tem o rio. Então no 10 tem o rio, beleza? Então é um jeito de posicionar as coisas. Daí alguém sabe que se andar 10 unidades vai chegar no rio, beleza? É assim que faz mapa também. Beleza, tá, tudo bem. Mas eu só quero dar uma motivação pra isso. A gente agora vai pensar nessa reta numérica como algo geral, beleza? Tipo, é só uma reta numérica, pode significar qualquer coisa. Então quer dizer que se esse cara ele tá no 0 e ele anda 5 unidades, ele vai parar lá no 5. Show? Faz sentido? Né? Porque tu anda 5, tu tá no 5. Tá, então se tu anda 5 e daí tu para lá e daí tu tá no 5, daí tu anda mais 5. Ou seja, se tu começa no 5 e tu anda 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tu vai parar no 10. Show? Então, o que eu tô afirmando aqui é que, bom, se ele tá no 5, né, anda mais 5, ele chega lá no 10, quer dizer que 5 mais 5 é 10, beleza? A gente já sabe disso, a gente já fez a adição. Nossa, esse 10 ficou louco. A gente já sabe que 5 mais 5 é 10 porque a gente já fez a aula de adição, né? Tá, se ele tá no 10, se ele está no 10 e ele volta 6 unidades, o que acontece? Bom, eu comecei aqui e eu voltei 6 unidades, show? Então eu voltei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu cheguei aqui no 4, beleza? O que eu estou afirmando agora? Eu estou afirmando que 10 menos 6 é igual a 4, show? Se eu tô... Nossa, esse 4 tá tão feio que eu tenho que refazer. 10 menos 6 é igual a 4. Quer dizer que se eu tô no 10, eu estou na unidade 10 aqui, estou no 10 na reta numérica, e eu volto, eu subtraio 6 unidades, voltar 6 unidades, quer dizer, subtrair 6, eu chego lá no 4. Show? Show. E vamos dizer assim, ó, vamos dizer que ele tá lá no 0, ele começa no 0, e ele volta 6 unidades. O que acontece daí? Eu não tenho como voltar, tô no 0, não tem nada atrás do 0. Bom, então a gente vai ter que inventar um negócio que vai antes do 0. Show? Então quer dizer que se eu tô no 0 eu volto uma unidade, eu chego aqui nesse negócio. E se eu volto mais uma unidade, eu tô 2 unidades atrás do 0. E assim vai. Beleza?
Então, é aí que surgem os números negativos, tá? Não é exatamente assim que surge, mas é um jeito de pensar neles. Então, é só um número no outro sentido, tá? É o que vem antes do zero, tá? Ó, o que vem antes do 4 é o 3, né? O que vem antes do 4 é 3. O que vem antes do 3 é 2. E o que vem antes do zero? Pô, sei lá, vamos inventar um negócio aqui. É menos 1. E daí se eu for um antes é menos 2. E assim vai para todo sempre para essa direção, beleza? Essas setinhas aqui querem dizer que eu posso continuar. Então aqui é o menos 11, aqui é o menos 12, aqui é o menos 13. Show? Então agora eu tô um pouquinho mais completo, né? Porque subtraindo e adicionando eu posso chegar em qualquer lugar aqui. Não tem nada que eu fico tipo. Não tem nenhuma situação que nem essa aqui, em que eu tô no zero e eu tenho que voltar 6, que eu vou dizer, pô, não sei o que fazer, né? Eu tô no zero, eu vou voltar 6. Como é que eu vou voltar 6? Não tem número pra lá. Bom, eu invento esses números aqui, né? E agora eu consigo resolver qualquer pergunta. Então, se eu tô no 10, o que acontece se eu começo aqui no 10? Se eu começo aqui no 10, eu estou aqui, e eu quero voltar 20 unidades. Bom, se eu voltar 10 unidades, eu vou parar no 10. E se eu voltar 10 unidades, eu vou parar no zero. E se eu voltar mais 10 unidades, eu vou parar no menos 10. Ou seja, se eu voltar 20 unidades, se eu voltar 20 unidades, eu chego lá no menos 10. Show? E se eu voltar 1 milhão de unidades, eu vou chegar lá no menos. Não sei quanto, menos 999 mil. Sei lá. Então, agora a gente está completinho. Show? Subtraindo e adicionando, a gente pode chegar em qualquer lugar dessa reta numérica. Então é isso que acontece. Se eu tô no zero e eu volto 6 unidades, eu chego no menos 6. Beleza? Então, onde é que a gente pode usar isso? Onde é que isso é útil? Bom, posicionamento geográfico é uma coisa, né? Porque aqui eu falei pra vocês que tinha uma arvorizona lá, e aqui era onde começava a fazenda, era o ponto zero da fazenda, né? Isso não é uma árvore, só é um girassol, sei lá. Mas então atrás do ponto zero tem os pontos negativos, show? Então se eu quero ir para a esquerda da árvore, 3 unidades, por exemplo, eu vou lá no menos 3. Então posicionamento geográfico é um lugar que a gente pode usar números negativos. Mais exemplos. Eu acho que o que vocês sempre vão saber dar é de dinheiro, né? Dinheiro, por exemplo, eu tenho lá na minha conta, se eu tenho na minha conta 5 pila e eu fico devendo 20 pila pro meu coleguinha, bom, eu posso pagar 5 para ele e daí eu vou ficar devendo mais 15, né? Então, estar devendo 15 é a mesma coisa que menos 15 reais. Ou seja, eu tenho menos 15 reais, quer dizer que eu estou devendo 15 reais para alguém. Pro banco, geralmente, né? Então, aqui números negativos é útil para tu efetuar, para tu demonstrar o teu saldo de dinheiro. Porque tu pode ganhar dinheiro assim como tu pode perder dinheiro. Então tu pode ir pros dois lados, né? E quando tu perde muito dinheiro, tu acaba no negativo. Acabar no negativo quer dizer estar devendo para outras pessoas, né? Vocês conseguem pensar em mais alguma coisa? Pensem aí pra mim. Mais uma aplicação de números negativos. E me falem. Vocês não podem me falar, eu não tô ao vivo, droga. Um lugar que a gente usa é altitude. Altitude quer dizer altura. É altura a partir da onde? Vocês já pensaram nisso? Bom, se vocês quiserem medir a minha altura pro chão, eu tenho 1,83. Mas a minha altura até o nível do mar, por exemplo, é bem maior, porque eu acho que eu não estou perto do nível do mar. Então, o que a gente faz para definir altitude, eu vou escrever aqui e eu vou escrever em texto, porque senão vocês não vão conseguir ler nunca mais. Altitude. 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 Altitude é sempre medido com relação ao nível do mar, então eu posso desenhar aqui, eu vou desenhar em azul. Aqui está o mar. Então, eu acho que Porto Alegre não está muito longe do nível do mar, então vamos dizer que aqui está Porto Alegre. E está, sei lá, a 5 metros de altura. 5. E daí tem aqueles Países Baixos lá que eles estão a menos 100 metros. Então quer dizer que se o mar está aqui estão os Países Baixos, se tu andar 100 metros para baixo, tá lá os Países Baixos. Show? Então, sei lá, Holanda. E eu já tô escrevendo com o lápis de novo, troca.
Holanda. Tá, e daí o Everest está lá 8.000 para cima. Então aqui é a altura com relação ao nível do mar. Tu pode estar acima, tu pode estar abaixo. Então números negativos são úteis. Show? Tá, então várias aplicações. Física também. A maior parte da física usa coisa negativa. Porque, por exemplo, força pode ser empurrando ou pode ser puxando. Força pode ser empurrando ou pode ser puxando. Deslocamento pode ser numa direção ou pode ser em outra. E daí o negativo só quer dizer uma direção oposta àquela que tu considera positiva. Independe da tua definição, né? Tá, então vamos pensar em algumas coisas. Qual o número que é maior? Qual número é maior? O 2 ou o menos 10? Então, tá aqui o 2 e tá aqui o menos 10. Qual desses aqui vocês diriam que é maior? Bom, eu, matemático, diria pra vocês que o menos 2 é maior. Tá, então esse aqui é maior. Por quê? Vamos pensar assim, vamos pensar em termos genéricos, tá? Vamos pensar em termos genéricos. Se eu fosse perguntar pra vocês qual número é maior entre 4... Ó, prestem atenção. Qual número é maior entre 4 e 9? Qual número é maior entre 4 e 9? Ah, o 9 é maior, né? Esse aqui é maior. Show? Qual número é maior entre 4 e 6? Ah, o 6, né? Então qual que é a regrinha que vocês conseguem notar aqui? A regrinha é que quem está mais para a direita é maior, né? Mais para a direita é maior. Ou seja, quer dizer que a reta numérica é assim, ó, aumenta para esse lado. Então, para a direita vai aumentar. Show? Então, se o 2 está mais para a direita que o menos 10, então o 2 é maior. Beleza? Eu podia também perguntar para vocês quem é que tem mais dinheiro? Quem tem R$2 na conta ou quem tem menos R$10 na conta? Obviamente é quem tem R$2, né? Porque menos 10 é dinheiro negativo, tu tá devendo, tu nem tem dinheiro, né? Então, você tem que sempre lembrar que a reta numérica, ela aumenta para a direita. Então, se o número está mais para a direita na reta numérica, ele é maior. Show? A gente pode também falar de outra coisa que talvez alguns de vocês estivessem com isso na cabeça. É que tem o sinal do número, isso aqui é o sinal do número, e tem o módulo do número, ou o tamanho do número, beleza? Então, o módulo de menos 10 é maior que o módulo de 2. Show? Então, módulo... Posso escrever assim, ó, que módulo tamanho do número. E daí, o módulo de menos 10 é maior que o módulo de 2. Show? Mas no geral, menos 10 é menor do que o 2. Tá? Então, a não ser que diga um módulo ou tamanho, ou tem mais um nome que eu não estou lembrado agora, o valor absoluto, tá? Vocês consideram que mais para a direita é maior. E aí? Tá, beleza, show. Então, mais uma pergunta. Eu vou apagar isso aqui, tá? Quem quiser anotar. Apaguei. Qual que é a distância entre menos 3 e 7? Tá, então o menos 3 está aqui e o 7 está aqui. Show? Eu também poderia perguntar qual que é a diferença entre menos 3 e 7. Show? A distância é fácil, né? É só a gente contar. Então, se eu for do menos 3 ao 7, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passos. Então, a distância entre menos 3 e 7 é 10. Show? Perfeito. Então, é assim que a gente conta a distância quando tu passa pelo zero. Tá? Eu também poderia perguntar a diferença entre menos 3 e 7. Daí eu poderia fazer a continha 7 menos 3. Só que daí, como é que eu resolvo isso? Bom, eu sei que isso aqui tem que dar 10, porque é a diferença, né? É a distância. Já vamos ver como é que faz, então. Tá, então, ó, 2 é o número maior, é um número mais para a direita, e ali, tá, já respondi para vocês. Tá, então vamos falar de contas, tá?
Como é que os números negativos ficam na adição? Eu vou escrever aqui um pouquinho com o texto, porque eu acho que vocês vão agradecer. Então vamos fazer assim, ó. Será que eu consigo aumentar essa letra? Consigo, perfeito. Tá. Como é que eu faço 7 mais menos 8? Tá, olha só. Eu vou dizer assim, ó, que um sinal negativo, uma soma, se eu tô no zero e eu somo 7, eu vou andar pra direita. Show? 0 mais 7, 0 mais 7 dá 7. Show? Então se eu tô no zero eu ando 7, eu vou pra direita. Beleza? Agora, se eu tô no zero e eu volto 7, eu vou pra esquerda. 0 menos 7 é menos 7. Show? Eu tô fazendo a mesma coisa nessas duas situações, né? Eu tô caminhando. Então vamos dizer que andar uma unidade quer dizer somar, beleza? Agora, se eu disser 0 mais menos 7, a gente define que é assim, ó. Eu tô no zero e eu dou 7 passos negativos. Show? 7 passos negativos é a mesma coisa que voltar, que é a mesma coisa que subtrair. Então eu vou pegar o texto lá de novo. Esse 7 mais menos 8, ele quer dizer a mesma coisa que 7 menos 8. Show? Eu estou adicionando menos 8 passos, eu estou adicionando 8 passos negativos. Show? É a mesma coisa que dizer assim, ó, eu tenho 7 reais e eu vou ganhar uma dívida de 8, beleza? Que é a mesma coisa que tirar 8 reais. Se eu fizer essa conta aqui, lá na reta numérica, eu estou no 7, eu dou passos para a esquerda. Se eu der 7 passos para a esquerda, eu vou chegar no 0. Se eu der mais um passo, eu vou chegar no menos 1. Beleza? Então é assim que a gente resolve a conta, tendo a reta numérica em mente. Tá? Tô só fazendo o basicão, assim. Já falo pra vocês a regrinha e como é que vocês podem fazer isso mais rápido. E se eu tô no 9 e eu ganho, e eu dou 2 passos negativos, se eu tenho 9 reais e eu ganho uma dívida de 2 reais, então eu fico com 7 reais, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 9 menos 7. Desculpa, 9 menos 2, que é 7. Beleza? Então a gente percebe aqui que prevalece o sinal do número que tem maior tamanho, maior módulo, beleza? O número mais grande, o maior tamanho do número, tá? Então aqui, ó, eu tinha um 7 mais menos 8, beleza? O 7, o tamanho dele, o módulo dele, ele é menor do que o 8, né? O 8 geralmente é mais pra cima, só que aqui ele tá negativo. Show? Então, entre o 7 e o 8, o número com maior módulo, o número com maior tamanho é o 8, né? E ele tem um sinal negativo, então o resultado é negativo. Show? E aqui entre o 9 e o 2, o número que tem maior tamanho é o 9, então o resultado é positivo. Show? E aqui, se eu fizer menos 9 mais menos 10, bom, o sinal não tem questão, né? Vai ser negativo. Prevalece sempre o que tem maior tamanho, mas os dois têm sinal negativo. Então, tanto faz, vai ser negativo, né? E se vocês pensarem lá na reta numérica, eu estou no menos 9 e eu volto 10 passos, eu vou estar no menos 19. Show? Eu vou botar menos 19. Deixa eu apagar isso aqui que está confuso. Perdão. Isso aqui é a mesma coisa que um sinal de menos e depois um 9 mais 10, tá? Que é a mesma coisa que menos 19. Show? Tá, e agora vamos fazer mais esses aqui, tá? Eu tenho aqui 4 menos 6, beleza? Olha, eu tô subtraindo, show? Tô subtraindo 6 do 4. É a mesma coisa que se eu estivesse somando 4 com menos 6 também, né? 4 mais menos 6. Como a gente já viu aqui em cima. Então aqui, quem que é o maior? É o 4 ou o 6? É o 6, né? Então fica o 6 ali. Fica o sinal de negativo. E agora a gente tem que só subtrair. Se a gente tá no 4 e a gente tira 6, a gente vai tirar 4 primeiro, e depois a gente tem mais 2 ainda pra tirar, vai ficar menos 2. Show? E aqui, 6 menos 4 é a mesma coisa, vai ficar o maior sinal é o 6. 6 menos 4, 2. Positivo. Show?
E agora, se eu fizer 9 menos 9. Tá, isso aqui começou a ficar meio confuso. Eu já escrevi aqui pra vocês. Isso aqui é a mesma coisa que 9 mais 9, que dá 18. Porque 2 sinais de menos dá um sinal de mais, tá? Vamos fazer umas contas aqui. E daí vai ficar mais... desculpa, vamos só pensar um pouquinho. O menos inverte a direção dos sentidos na reta numérica. Se eu tô no 4, olha só, era essa a explicação que eu estava procurando. Se eu tô no 4 e eu dou 2 passos pra direita, eu vou parar no 6. Eu tô indo 2 unidades pra direita. Isso que é 4 mais 2. Show? Se eu botar menos 2, eu tô voltando 2 passos pra esquerda. Show? Então agora se eu pensar 5 menos 2 é voltar 2 passos. Então quer dizer que o menos 2 aqui é a mesma coisa que 2 passos na direção oposta. Show? E agora eu estou fazendo menos 2, eu estou dando 2 passos na direção oposta da direção oposta, que é pra lá. Show? Tá, ainda ficou meio confuso, mas eu acho que é um negócio que a gente vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente ver multiplicação, tá? Vamos pensar um pouquinho nessas perguntas aqui, que eu acho que é o que cabe agora, tá? E vamos com calma. Qual que é o sucessor de 9 e qual que é o antecessor de 9? Tá, então deixa eu vir aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu limpar os desenhos. Vou voltar lá na reta numérica, vou limpar os desenhos. Então eu quero saber o sucessor de 9. O que quer dizer sucessor? Sucessor é quem vem depois, tá? Então quem é que vem depois do 9? Quem é que vem depois do 9 é o 10. Show? E quem é que vem antes do 9? É o 8. Beleza? Então o sucessor de 9 é 10, o antecessor de 9 é 8, tá? E qual que é o sucessor de menos 5? Quem é que vem depois do menos 5? É menos 4, beleza? Quem é que é o primeiro número que é maior que menos 5? Show? A nossa noção de maior é mais pra direita. Então o primeiro número maior que menos 5 é menos 4, é o primeiro número pra direita dele. Então o sucessor de menos 5 é menos 4. E o antecessor de menos 5 é menos 6. Beleza? Então aqui, ó, o sucessor de menos 9... o sucessor de 9 é 10, o antecessor de 9 é 8. E aqui, o sucessor de menos 5 é menos 4, e o antecessor de menos 5 é menos 6, beleza? Vale a pena lembrar, vale a pena pensar sobre, tá? Vamos ver essas contas aqui, a gente já tem uma noção de como fazê-las, mas números maiores sempre vale a pena pensar, né? Beleza. Então, se eu quero fazer menos 159 mais 70, eu sei uma coisa, eu sei que vai ficar o sinal do número maior, né? Qual que é o número maior aqui? O número com maior módulo. O número com maior módulo é o menos 159, então o número é negativo, beleza? Então o que eu posso fazer é, em vez de eu fazer essa conta aqui, menos 159 mais 70, na minha cabeça, pensando na reta numérica, sei lá, eu só faço assim, ó, eu sei que o resultado é negativo, e agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 159 menos 70, que é meio que o contrário do que eu escrevi ali, mas eu sei que aqui o resultado vai ser negativo, show? Por quê? Por que eu posso fazer isso? Bom, eu tô lá no menos 159 e eu vou andar 70 unidades para a direita. Eu vou terminar num número que o módulo desse número vai ser menor do que 159, né? Tipo, olha só, vamos desenhar a reta numérica lá, que vem pra cá e aqui tá o zero. Eu tô lá no menos 159, que é aqui, e eu vou andar 70 unidades para a direita. Show? Eu vou chegar aqui num número que o módulo dele, o número escrito, vai ser um número menor do que 159, né? Só que ele ainda vai ter o sinal negativo. Então eu posso subtrair, show? Então, adicionar um número aqui a um número negativo é a mesma coisa que manter o sinal negativo, só que subtrair os dois aqui, fazer a continha de subtração, tá? Então agora é fácil, agora eu faço 9 menos 0 dá 9. Eu faço 5 menos 7, não dá, tem que pedir emprestado, vai ficar 15 aqui, 15 menos 7 dá 8, beleza? Então, eu tenho menos 89, que é o resultado. Show? Então, regrinha. Vamos fazer a regrinha. 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 Regrinha para subtração com números negativos. Eu vou botar assim, ó, subtração ou adição com números negativos, 2 pontinhos. Então, primeiro,
Primeiro, mantém o resultado tem o sinal do número de maior módulo, beleza? Então a primeira coisa que eu fiz foi lá e eu fui ver o número que tem maior módulo, era menos 159, e eu botei o sinal de negativo ali, show? Subtrair o... Não, vou dizer assim. Subtrair o número de menor módulo do número de maior módulo. Escrever o resultado com o sinal correto. Show, então foi isso que eu fiz. Eu fui lá, eu vi quem é que, ó, o resultado tem o sinal do número de maior módulo, beleza? O número de maior módulo é 159. Escrevi o menos aqui, já sei que esse é o sinal do resultado. Daí eu vou lá e eu subtraio o número de menor módulo do número de maior módulo. O número de maior módulo é 159 e eu subtraí do 159 70. Então, subtraí o número de menor módulo, que é 70, do número de maior módulo, que é 159. Daí deu 89, eu fui lá e escrevi 89 aqui, só que com um sinal que eu tinha decidido antes, que é menos, beleza? Então isso sempre dá pra fazer. E agora, quem que é o número de maior módulo aqui? Tanto faz, né? Os dois têm sinal negativo, o resultado vai ser negativo. Show? Olha só, já encontrei uma exceção à minha regra. Eu não subtraio esses dois aqui porque eles estão se somando, né? Então, não é para subtração ou adição, é só subtração. Então, em vez de eu... Olha só, não faz sentido eu subtrair isso porque eu estou somando os módulos. Show? Ó, eu estou lá na reta numérica, esse aqui é o 0. Esse aqui, eu tô aqui no menos 90 e eu vou voltar 45 unidades. Eu vou chegar num número que é mais negativo do que menos 90. Beleza? Então eu tenho que somar esses carinhas. Eu faço 90 mais 45. Porque é quando os dois têm o mesmo sinal. Show? Então eu posso escrever aqui, entre parênteses, quando os números têm diferentes sinais. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não deu certo. Quando os números têm sinais diferentes. E aqui eu posso dizer que quando os números têm sinais iguais, ficou feio, mas vocês entenderam? Quando os números têm sinais iguais, somar e manter o sinal. Pronto. Então agora os números têm os sinais iguais, eu vou manter o sinal, que é menos, é o sinal de menos, e eu só somo os dois. Então aqui vai ser 5, e aqui 9 mais 4 vai ser 13, então o resultado é menos 135. Show de bola? Tá, e aqui? Aqui, ó, os números têm sinais diferentes, então aplica essa regrinha aqui. Eu pego o sinal do número de maior módulo. Quem que tem maior módulo aqui? Quem que é o número mais grande? Ah, é 125. Então aqui é menos, beleza? Então eu mantenho o sinal, mas eu faço 125 menos 74. Eu estou subtraindo o número de menor módulo, que é 74, do número de maior módulo, que é 125. Tá, então 5 menos 4 deu 1. 2 menos 7 não dá pra fazer, tem que pegar emprestado, fica 12. 12 menos 7 é 5. Então isso aqui é menos 51. Show? Só fazer aqui um número em que o resultado dá positivo pra gente ter esse exemplo. Esse aqui vocês podem fazer. Esse aqui vocês podem fazer, pausem o vídeo e façam agora. Façam menos 120 mais 60, agora, nesse exato segundo. Vou esperar vocês. Tá, pausem o vídeo, porque o resultado é menos 60. Show? E aqui um número que tem números que vai dar positivo o resultado. Por quê? Porque 90 tem o maior módulo, então o resultado é positivo. E agora eu vou subtrair o número de menor módulo do número de maior módulo. O número de menor módulo é 45 e o número de maior módulo é 90. E isso aqui vai dar, eu vou dar spoiler, 45. Então o resultado é mais 45. Show? Tá.
Se vocês quiserem ver, comparar resultados, anotar alguma coisa, façam isso agora, porque eu vou limpar a tela. Podem pausar aí. Limpei a tela. Tá. Aqui eu tenho vários parênteses, beleza? Então eu quero fazer os parênteses primeiro. Eu vou fazer de baixo. Eu vou deixar isso aqui pra vocês fazerem e no próximo slide vai ter o resultado, tá? Mas eu vou fazer a de baixo que é mais complicada, beleza? Então eu tenho que resolver os parênteses primeiro, tá? Isso é uma convenção matemática, o que está dentro dos parênteses a gente faz antes. Então eu começo por aqui, ó. Eu vou fazer esse 20 menos 25 e vai ficar lá naquele parênteses lá no fundo, vai ficar 20 menos 25. Tá, eu sei que vai dar um 5 aqui, porque eu ando 20 para trás, vai chegar no 0, e daí eu ando mais 5 para trás, vai chegar no menos 5. Então é menos 5 o resultado. Beleza? E aqui eu posso somar o 4 com 10 vai dar 14. 14, bom, vou juntar esses dois aqui embaixo. 14. 10 mais 4 é 14. E daí eu tenho que somar menos 9, que é a mesma coisa que subtrair 9. Show, e esse é esse parênteses aqui. Então 14 menos 9, eu posso fazer a continha e dar 5. Então eu estou fazendo 5 menos menos 5, tá? Vocês lembram que menos com menos dá mais, quando eu tenho duas subtrações aqui eu somo. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 mais 5, que é 10. Beleza? Então a chave é fazer as subtrações e as adições dentro do parênteses primeiro, e depois fazer a que está fora. E tem que lembrar que menos com menos é mais, tá? Top. Então aqui estão os resultados, para vocês que queriam saber. Vamos fazer esse aqui lá, tem que dar menos 1, e esse aqui a gente fez dá 10. Top. Rapidão, vamos ver esse aqui. Esse aqui é sobre o Pitágoras, um grande filósofo e matemático grego que nasceu no ano menos 570. O que quer dizer um número negativo? Bom, olhem só, é mais uma aplicação para números negativos. Eu tenho lá o marco zero, que é o nascimento de Cristo. E esse aqui é o ano zero, né? Aqui Cristo nasceu e daí virou o ano zero. Daí as pessoas começaram a falar, estamos no ano zero. Capaz, acho que não foi assim. Eu acho que demorou um tempinho, né? Ele nasceu, depois de alguns anos decidiram que aquele ano em que ele nasceu é o ano zero. Beleza. Então, aqui Cristo nasceu e pá, e aqui no ano menos 570, ou seja, 570 anos antes de Cristo nascer, nasceu o seu Pitágoras, beleza? E o Pitágoras morreu também bem antes de Cristo nascer, no ano 496 a.C. Então ele morreu 496 anos antes de Cristo nascer. Então a gente quer saber quantos anos Pitágoras viveu. Tá, então eu vou pedir para vocês, sei lá, copiem isso aqui no caderno e pintem a porção dessa reta aqui, a porção dos anos da reta numérica que eu acabei de desenhar, na qual Pitágoras estava vivo. Tá, vocês voltaram? Então aqui nesses anos ele não estava vivo, ou seja, essa porção da reta a gente não pinta. Por quê? Porque ele não tinha nascido. Ele nasceu aqui. Então aqui de onde ele nasceu até quando ele morreu ele estava vivo, então é assim que eu resolvo essa proposta. O Pitágoras estava vivo nesses anos aqui, né? Que é os anos, se vocês forem ver, bem lá para a esquerda estão os dinossauros e, sei lá, coisas que aconteceram faz muito tempo. E daí aqui Pitágoras nasceu e ele esteve vivo até o momento em que ele morreu. E daí bem pra cá estão, sei lá, o Corona e a nossa data atual. E aqui Cristo nasceu. Tá, então nessa porção aqui Cristo nasceu e eu quero saber o tamanho daquilo ali em unidades. Para saber o tamanho daquilo ali em unidades, eu quero saber quanto é que é a diferença entre 496 antes de Cristo negativo e 570 antes de Cristo. Beleza? Então eu quero saber a diferença entre esses dois anos. Top? Primeiro de tudo, para resolver isso aqui, a gente vê que menos com menos dá mais, né? Então eu tenho menos 496 mais 570. E daí a gente tem que fazer a nossa regrinha, né? Eu vou lá e eu pego o sinal do número que tem maior módulo. Quem que é o número que tem maior módulo? É 570. Então eu boto positivo. E daí eu subtraio o número que tem maior módulo do número que tem menor módulo. Quer dizer, eu subtraio o número que tem menor módulo do número que tem menor módulo. Eu faço o grandão menos pequenininho, né? E daí eu vou chegar à conclusão aqui de que
Vou ter que escrever isso aqui de novo. 570 menos, ficou muito pequeno ali, ficou muito grande ali. Menos 490 vai dar quanto? Então aqui fica um 0, aqui eu tenho que pedir emprestado, fica 17, e aqui fica 4. 17 menos 9, quanto que é 17 menos 9? É 8, né? Que 9 mais 8 dá 17. Então o Pitágoras viveu 80 anos. Show? Façam essa de baixo aqui, que tem uma ideia parecida, então vocês já vão pegar rapidinho, beleza? E tá aqui o resultado dela. Vocês podem pausar o vídeo, fazer e depois ver o resultado. Opa, o que eu fiz? 570, 496. Eu copiei errado aqui. Isso aqui era pra ser um 6, olha só. Beleza, que bom que eu percebi. Então isso aqui era pra ser um 6. Tá, então vamos refazer isso aqui. Eu tenho que usar 570 menos 496. Perdão, tinha feito errado. Então tem que pedir emprestado aqui, vai dar 10. Aqui vai ficar 6. 10 menos 6 dá 4. E aqui vai ficar 6 menos 9, não dá pra fazer, tem que pedir emprestado. Isso aqui vai virar 4, isso aqui vai ficar 16. 16 menos 9 dá 7. E agora sim, Pitágoras viveu 74 anos e não 80. Tinha copiado errado. Clássico erro, né? Beleza. Então, continuando. Eu deixei vários exercícios aqui pra vocês, tá? Nesse aqui é mais coisa de conta bancária. Eu vou ter o resultado ali embaixo. Esse aqui, vamos pular. Esse aqui tem a ver com alturas. E daí eu vou botar o resultado ali pra vocês já. Eu recomendo fazer isso aqui com calma, tá? Eu não sei se vou fazer todos, porque senão a aula vai ficar muito longa. Mas as respostas estão todas ali. Se vocês quiserem, eu mando mensagem lá no grupo do WhatsApp sempre. Vocês podem só botar lá, mandar mensagem para e pedirem as coisas, tá? Fiquem tranquilos. Tá, então, na multiplicação e na divisão, a gente também pode usar números negativos, naturalmente. E lá, quando a gente está somando, a gente já viu que o sinal de menos ele inverte as coisas, né? Então, se eu tenho um sinal positivo, quer dizer que está aumentando. Se eu tenho um sinal negativo, quer dizer que está diminuindo. Ou seja, indo para a esquerda. E qual que é o sentido, então, de multiplicar alguma coisa por um número negativo? Tá. Vamos pensar quanto é que é 2 vezes 5. A gente já sabe que é 10. E a gente já sabe que esse 10, ele vem de uma soma repetida, né? Esse 10 é 5 mais 5. Ou seja, 2 vezes a soma de 5, né? Se fosse 3 vezes 5, seria 5 mais 5 mais 5. Beleza? Então, quando eu escrevo menos 2 vezes 5, ou melhor, vamos fazer assim, vamos fazer esse seguinte exemplo. Quando eu escrevo 2 vezes menos 5. O que é isso? O que é escrever 2 vezes menos 5? Bom, é a mesma coisa, né? É menos 5 mais menos 5. Quanto que é menos 5 mais menos 5? Eles têm o mesmo sinal, a gente mantém o sinal, vai dar negativo, e a gente soma os dois. 5 mais 5 dá menos 10. Show? Então, 2 vezes menos 5 é menos 10. Beleza? Da mesma forma, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Tá? Por quê? Bom, é por definição. Porque quando a gente está multiplicando alguma coisa por menos 2, a gente faz a mesma coisa, só que em vez de somar tudo, a gente subtrai tudo. Então vai ficar menos 5 também. Tá? Então a gente pode ver aqui, só desses dois exemplos, que quando eu botei o sinal negativo, o negativo inverteu o sinal desse número e deu menos 10, tá? Não é a mesma coisa que antes, tá? Não é, eu peguei olhem só, que exemplo interessante, porque nesses dois casos dá menos 10. Então na multiplicação não é a mesma coisa que na subtração e na adição lá, que a gente pegava sempre o sinal do número que tinha maior módulo. Não é assim. Na multiplicação não pode fazer isso, não vai valer, vai dar errado. Porque, pensem bem, quem é o número que tem maior módulo aqui? É 5, né? E o sinal do 5 é positivo, mas o resultado deu negativo. Tá? Então não vale mais. Na multiplicação e na divisão é outra regra, tá? Como em várias situações da matemática, tem uma regra diferente para subtração e tem uma regra diferente para multiplicação. Da mesma forma, tem uma regra diferente para divisão e tem uma regra diferente para subtração, tá? Por quê? Porque são coisas diferentes, não pode sempre usar a mesma regra, né? As regras do basquete não são as mesmas regras do futebol, porque são esportes diferentes.
As regras da subtração não é a mesma coisa que a multiplicação, porque são operações diferentes, tá? Nossa, eu fiquei muito brabo com isso, não sei porquê. Beleza. E divisão. Bom, divisão é a mesma coisa, tá? Se eu tenho 10 reais e eu divido esse dinheiro em dois, cada um vai ganhar 5 reais, tá? Se eu tenho uma dívida de 10 reais e eu divido essa dívida em dois, cada pessoa vai ter uma dívida de menos 5. Cada pessoa vai ter uma dívida de menos 5. Show? Então na divisão é a mesma coisa, eu estou dividindo menos 10 por 2, dá menos 5. Tá? Então a gente já pode perceber aqui que o sinal de menos, ele troca o sinal do resultado, né? Eu tinha aqui 10 dividido por 2 deu 5, eu botei um sinal de menos e o sinal trocou, beleza? Então é isso que é o rolê. O rolê é que a multiplicação por um número negativo troca o sinal do resultado, tá? Então, menos 10 vezes 2, eu troco o sinal do 2 aqui. Eu troco o sinal do 2 e dá menos 20. Menos 10 vezes menos 2, eu troco o sinal do menos 2. O sinal do menos 2 é negativo. Então, se eu trocar, vai ficar positivo, né? Só tem dois sinais. Então, tenho menos, tenho mais, né? Se eu tô no mais, se eu tô no menos e eu multiplico por menos 1, se eu tô num número negativo, eu multiplico por menos 1, vezes menos 1, ou vezes menos qualquer coisa, tá? Vezes alguma coisa negativa, vai virar positivo. Se eu tô num número positivo, eu multiplico por menos 1, vai para um número positivo. Se eu multiplico por menos 1, vai para um número positivo. Se eu tô num número positivo, eu multiplico por um número positivo, eu fico positivo. E se eu tô num número negativo e eu multiplico por um número positivo, eu fico no negativo. Tá? Isso aqui não é muito fácil de pensar, não fiquem com essa ideia na cabeça. Fiquem com a tabelinha, tá? Então a tabelinha é o seguinte, eu tenho aqui uma tabelinha de 4 células, show. Eu vou desenhar ela certinho aqui para não confundir muito, aqui ela não tem nada, tá? E aqui tem um sinal de menos e aqui tem um sinal de mais, e aqui tem um sinal de menos e aqui tem um sinal de mais. E eu leio assim, ó, linha vezes coluna. Linha vezes coluna é igual a 3 pontinhos. Como assim? Se eu fizer menos vezes menos, ou seja, a linha é menos e a coluna é menos, menos vezes menos dá mais, tá? Menos, linha menos, coluna mais. Menos vezes mais dá menos, show? Mais vezes menos dá mais, dá menos, show? Mais vezes menos dá menos. E mais vezes mais dá mais, beleza? Outro jeito de pensar, tem gente que gosta da tabelinha, eu sempre gostei desse jeito aqui, ó, peraí, ops. O jeito que eu gosto de pensar nisso é que na multiplicação e na divisão, vale isso. Sinais iguais, setinha, dá mais. Sinais diferentes dá menos. Show? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Sinais iguais dá mais. Por que sinais iguais dá mais? Bom, aqui vocês viram que menos 10 vezes menos 2, os sinais são iguais, né? Então deu mais. E aqui menos 10 vezes 2, os sinais são diferentes, então deu menos. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Show, vamos fazer essas multiplicações rapidão antes de terminar a nossa aula. 7 vezes menos 120. Vamos fazer o sinal primeiro. Os sinais são diferentes. Esse sinal aqui é mais, esse sinal é menos. Então, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, o sinal de resultado é menos. Tá, e agora eu só ignoro o sinal e eu faço a conta como se nada tivesse acontecido. 7 vezes 120. 7 vezes 120. Bom, isso aqui dá 0. 7 vezes 2 dá 14. Beleza? 7 vezes 1 dá 7. 7 mais 1 dá 8. Então o resultado disso aqui é menos 840. Olhem só como é fácil. Eu só decidi o sinal aqui, depois que eu olhei os sinais dos operandos. E daí eu fiz a conta como eu sempre fiz ela. Beleza? E vamos ver.
façam essa aqui pra mim, quanto é que dá essa aqui? Eu vou fazer de cabeça pra vocês e vocês fazem no caderno, beleza? Façam aí que eu vou esperar. Quanto que é 5 vezes 34? Vocês chegaram à conclusão de que é 170? É, né? Bom, porque 5 vezes 34. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 3 é 15. 15 mais 2 é 17. Beleza? E o sinal é negativo porque os sinais são diferentes. Sinais iguais aqui, ó. Olha só, esses sinais são iguais no 3 aqui. Então, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Sinais iguais dá mais. Então isso aqui é mais. E daí multiplicação por 10 tem um truque, que é só tu botar o zero no final. Então isso aqui dá 320. Beleza? Tinha um zero aqui, eu só botei o zero no final e deu 320. Tá? Vamos fazer uma divisão, só pra gente fixar essa ideia na cabeça. Então, 120 dividido por menos 4. Qual que é o resultado? Os sinais são diferentes, então dá menos, né? Mais com menos dá menos, beleza? E agora eu faço a conta como se nada tivesse acontecido, eu divido 120 por 4. E daí eu vou lá, eu pego o primeiro, não dá, ele é menor que 4, eu pego os primeiros dois, então 12 dividido por 4, esse eu sei de cabeça, dá 3. Então 12, subtrai aqui, deu 0. Baixa a próxima unidade é 0. Então eu boto um 0 aqui, que é o único número que eu consigo. Isso aqui dá 0, e o resultado dá 0. Show? Então isso aqui dá 30, menos 30. Fiz a conta como se nada tivesse acontecido, tá? Então, encorajo vocês a fazer essas duas últimas divisões aqui no caderno, e daí comparar com os resultados dos slides. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. No caso, eu vou pedir para vocês pausarem. Então, pausem agora. Tá, voltei. O resultado dessas contas aqui eu não tinha botado nos slides, mas agora eu vou botar. Beleza? Olha só como eu sou um bom professor. Bacana, eu vou ter que fazer agora. Bom, então vocês ganharam os exercícios que eu vou fazer. Aqui o sinal é negativo, porque o sinal é diferente, né? Então é menos. E aqui o sinal é positivo, porque os sinais são iguais, então é mais. Show? E agora eu usei as continhas ao vivo, porque obviamente eu não tinha botado isso aqui nos slides. Então isso aqui é 9.840 dividido por 2, como se nada tivesse acontecido. Então eu vou no 9, e eu já posso começar no 9, porque ele é maior que 2. E eu vou botar aqui 4. 4 vezes 2 dá 8, e eu subtraio, vai sobrar 1. Daí eu baixo o próximo, baixo o 8 aqui. E agora, como é que eu chego no 18? Bom, 9 vezes 2 dá 18. Então eu cheguei no 18. Subtraio, vai sobrar 0. Daí eu desço o próximo. E aí, como é que eu chego no 4? Bom, como é que eu chego no 4? 2. 2 vezes 2 dá 4. Daí eu subtraio, dá 0. Daí eu tenho que descer um 0 aqui. Quando eu desço esse 0 aqui, bom, eu tenho que chegar no 0 multiplicando por 2. 0, né? 0 vezes 2 dá 0. E daí aqui eu finalizei com o resto 0. Show? Então isso aqui dá menos 4.920. E esse aqui eu acho que eu consigo fazer de cabeça para mostrar para vocês. Será que eu consigo? Dá 9, 1. É isso? Acertei? Acertei? Me digam se eu acertei. Acertei. Então é isso aí. Tá aqui as respostas. Fizemos bastante exercícios. Tivemos uma aula de números negativos. É tudo que vocês precisam saber. Quando tem número com vírgula junto, por exemplo, se fosse menos 7,5, as mesmas coisas se aplicam que eu ensinei para vocês aqui. Tá? Então multiplicação vai ter esse jogo de sinais, divisão vai ter esse jogo de sinais, subtração tu vai manter o cara de maior módulo, vai manter o sinal do cara de maior módulo e subtrair o maior do maior, e quando tiver o mesmo sinal vai manter o mesmo sinal e tu vai somar. Tá? Então todas as mesmas coisas aplicam, vocês já sabem tudo o que precisa saber sobre números negativos, mesmo a gente não tendo feito exercícios muito complicados. Beleza? Então vai ter exercícios sobre isso no Drive, recomendo fazê-los, por favor. Treinem bastante, quem não tem muita segurança. E qualquer dúvida me mandem no WhatsApp. É isso aí. Até mais.